Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas passa a vida tentando conquistar aprovação, reconhecimento e aceitação, sem perceber que essa necessidade constante de impressionar pode revelar inseguranças profundas e influenciar silenciosamente a forma como os outros enxergam seu valor. Mas existe uma diferença psicológica entre alguém que busca desesperadamente ser notado e alguém que naturalmente transmite respeito sem precisar provar nada para ninguém. Bem-vindo a este espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. Aqui, analisamos os comportamentos, pensamentos e padrões psicológicos que influenciam nossas escolhas, nossas relações e a maneira como somos percebidos pelas pessoas ao nosso redor. Neste vídeo, você vai entender por que pessoas verdadeiramente respeitadas geralmente não sentem necessidade de impressionar ninguém, quais comportamentos revelam segurança emocional, porque tentar agradar constantemente pode diminuir a sua presença social e como a psicologia explica a força silenciosa de quem conhece o próprio valor. Não se trata apenas de parecer confiante ou agir com indiferença. Trata-se de compreender como sua mente molda silenciosamente seu comportamento, seus relacionamentos e a maneira como as pessoas reagem a você sem que você perceba. Porque muitas vezes, quanto mais alguém tenta convencer os outros sobre sua importância, mais transmite uma mensagem contrária. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás desse comportamento, porque algumas pessoas naturalmente conquistam respeito sem buscar atenção e como desenvolver uma postura mais equilibrada, autêntica e emocionalmente madura. Porque a verdadeira questão não é o quanto você consegue impressionar os outros, é o quanto você consegue estar confortável com quem você realmente é. E a maioria das pessoas nunca percebe que a necessidade de provar seu valor pode estar afastando exatamente o reconhecimento que elas procuram. Você já percebeu como, às vezes, você muda completamente o seu jeito de agir apenas para ser aceito por outras pessoas? Talvez você escolha uma roupa pensando no que vão achar, evite dar uma opinião verdadeira para não criar conflito ou até conte histórias tentando parecer mais interessante do que realmente é. E o mais curioso é que, muitas vezes, você nem percebe que está fazendo isso. Parece algo natural, como se uma parte da sua mente estivesse constantemente tentando convencer os outros de que você é alguém importante, inteligente ou digno de atenção. Esse comportamento aparece em situações simples do cotidiano. É aquela pessoa que chega em uma conversa e sente necessidade de provar que sabe mais, que conhece lugares melhores, que tem uma vida mais interessante. Também acontece quando alguém publica algo nas redes sociais e fica esperando uma reação, uma curtida ou um comentário para sentir que está sendo valorizado. Por trás dessas atitudes, muitas vezes existe uma busca silenciosa por aprovação. O problema é que quanto mais alguém tenta transmitir uma imagem perfeita, mais cansativo isso se torna internamente. A pessoa começa a viver preocupada com a impressão que está causando, em vez de estar presente no momento. Ela passa a medir cada palavra, cada atitude e até suas próprias conquistas pela reação dos outros. E sem perceber, entrega uma parte do próprio controle emocional para quem está ao redor. A psicologia do comportamento humano mostra que nossa mente busca aceitação porque, durante muito tempo, pertencer a um grupo significava segurança e proteção. Por isso, o medo de rejeição continua influenciando muitas decisões, mesmo quando não existe uma ameaça real. Mas existe uma diferença enorme entre querer se conectar com as pessoas e precisar constantemente provar o próprio valor. E é justamente nesse ponto que surge uma pergunta que poucas pessoas fazem. Por que algumas pessoas entram em qualquer ambiente sem tentar impressionar ninguém e, ainda assim, acabam sendo as mais respeitadas? A resposta está em um padrão de comportamento que passa despercebido pela maioria, porque ele não aparece através de grandes demonstrações, mas através de pequenas atitudes que revelam segurança interior. Você pode passar anos acreditando que as pessoas respeitam quem fala mais alto, quem mostra mais conquistas ou quem consegue chamar mais atenção em qualquer ambiente. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Muitas vezes, o excesso de esforço para impressionar pode causar exatamente o efeito contrário. A mente humana possui uma tendência curiosa de interpretar comportamentos de maneira diferente do que imaginamos. Quando alguém tenta desesperadamente provar seu valor, as pessoas ao redor podem perceber sinais de insegurança antes mesmo de perceberem as qualidades daquela pessoa. Isso acontece porque nosso cérebro está constantemente observando pequenos sinais durante uma interação. Não analisamos apenas as palavras que alguém fala, mas também a forma como ela reage, como lida com opiniões diferentes, como se posiciona diante de críticas e até como busca aprovação.
Uma pessoa que precisa constantemente mostrar que é inteligente, bem-sucedida ou superior pode transmitir, sem perceber, uma mensagem de que ainda está tentando convencer a si mesma sobre isso. Pense em uma conversa comum entre amigos ou colegas de trabalho. Existe aquela pessoa que sempre interrompe para contar uma história maior, que transforma qualquer assunto em uma competição, ou que sente necessidade de mostrar que conhece alguém importante. À primeira vista, ela parece confiante. Mas depois de algum tempo, muitas pessoas começam a perceber um padrão. Existe uma necessidade constante de reconhecimento por trás daquele comportamento. O ponto mais interessante é que pessoas realmente seguras geralmente não precisam gastar tanta energia construindo uma imagem. Elas conseguem ouvir mais, admitir quando não sabem algo, aceitar que nem sempre serão o centro da atenção e continuar tranquilas. Isso acontece porque a validação delas não depende completamente da reação dos outros. A grande mudança acontece quando alguém entende que respeito não nasce da tentativa de parecer maior, mas da capacidade de estar confortável consigo mesmo. E esse é um comportamento que influencia diretamente como somos tratados nas amizades, nos relacionamentos e até no ambiente profissional. Mas existe outro detalhe ainda mais profundo. Muitas pessoas tentam impressionar porque aprenderam, ao longo da vida, que ser visto era a única maneira de ser valorizado. E quando essa crença fica escondida, ela continua controlando atitudes sem que a pessoa perceba. Você já reparou que algumas pessoas parecem conquistar respeito naturalmente, enquanto outras, mesmo tentando muito agradar, acabam sendo vistas de uma forma diferente do que gostariam? Muitas vezes, a diferença não está no que elas possuem, no quanto sabem ou no quanto conseguem falar sobre si mesmas. Está na maneira como elas se comportam quando não precisam provar nada. E esse detalhe muda completamente a forma como os outros percebem sua presença. Quando alguém vive buscando aprovação, pequenas atitudes começam a aparecer no dia a dia. A pessoa pode concordar com tudo para evitar rejeição, mudar sua personalidade dependendo de quem está por perto ou sentir necessidade de justificar cada decisão que toma. Aos poucos, ela deixa de transmitir autenticidade porque está sempre tentando controlar a imagem que os outros têm dela. O problema é que, ao tentar ser aceita por todos, ela acaba mostrando que ainda não está totalmente confortável com quem é. E isso pode afetar relacionamentos de várias formas. Em uma amizade, por exemplo, alguém que sempre tenta parecer perfeito pode criar uma distância emocional, porque as pessoas sentem dificuldade de conhecer quem realmente está por trás daquela imagem. Em um relacionamento, essa necessidade de impressionar pode gerar medo constante de decepcionar, fazendo com que a pessoa esconda opiniões, sentimentos ou até partes importantes da própria personalidade. No ambiente profissional, esse comportamento também aparece. Existe uma diferença entre demonstrar competência e tentar provar valor o tempo inteiro. Quem busca reconhecimento a cada momento pode acabar passando mais preocupação em ser percebido do que em realmente contribuir. Já pessoas que possuem mais segurança emocional costumam demonstrar suas capacidades de forma mais tranquila, porque não dependem de uma aprovação imediata para acreditar no próprio potencial. A mente humana tende a confiar mais em comportamentos consistentes do que em grandes demonstrações. Por isso, muitas vezes, uma pessoa que fala menos, mas age com equilíbrio, transmite mais confiança do que alguém que tenta convencer todos sobre suas qualidades. E o mais interessante é que essa mudança não acontece apenas na forma como os outros enxergam alguém. Ela também transforma a maneira como a própria pessoa se enxerga. Quando alguém deixa de viver para impressionar, começa a recuperar energia mental que antes era gasta tentando controlar opiniões externas. Mas existe uma razão mais profunda pela qual algumas pessoas conseguem fazer isso com tanta facilidade. Elas aprenderam a trocar a necessidade de parecer alguém pelo simples ato de ser alguém. E essa diferença muda completamente a forma como elas ocupam qualquer espaço. Mas por que algumas pessoas sentem uma necessidade tão forte de impressionar, enquanto outras conseguem simplesmente existir sem essa preocupação constante com a opinião alheia? A resposta muitas vezes não está apenas no momento presente. Ela pode estar ligada a padrões emocionais construídos ao longo da vida, pequenas experiências que foram ensinando a mente daquela pessoa a buscar aprovação como uma forma de segurança. Desde muito cedo, todos nós aprendemos a interpretar sinais de aceitação e rejeição. Uma criança que recebe atenção principalmente quando tira boas notas, quando se comporta perfeitamente ou quando consegue agradar os outros, pode começar a associar valor pessoal com desempenho. Com o tempo, essa ideia pode crescer junto com ela. Eu preciso fazer algo extraordinário para ser reconhecido. Mesmo na fase adulta, essa mensagem continua funcionando silenciosamente.
É assim que muitos padrões emocionais se repetem. Uma pessoa pode entrar em uma reunião de trabalho sentindo que precisa provar que é competente, mesmo tendo anos de experiência. Pode estar em uma conversa simples com amigos e sentir que precisa contar algo impressionante para não parecer inferior. Pode receber um elogio e, em vez de aceitar naturalmente, tentar explicar ainda mais suas qualidades para garantir que o outro realmente entendeu seu valor. A mente humana possui uma espécie de memória emocional. Não significa lembrar apenas de fatos específicos, mas carregar sensações e aprendizados de momentos importantes. Se em algum período da vida uma pessoa sentiu que precisava competir por atenção, ser comparada ou conquistar aprovação para se sentir valorizada, esse padrão pode continuar aparecendo em novas situações, mesmo quando o perigo já não existe. O mais curioso é que muitas pessoas não percebem esse processo porque ele acontece de maneira automática. Elas acreditam que estão apenas sendo comunicativas, esforçadas ou tentando causar uma boa impressão, quando na verdade existe uma necessidade mais profunda tentando ser atendida, a vontade de se sentir suficiente. E quando alguém começa a entender esse mecanismo, uma mudança importante acontece. Ela percebe que não precisa eliminar sua personalidade, deixar de ser ambiciosa ou parar de compartilhar suas conquistas. A verdadeira transformação está em não depender dessas coisas para confirmar o próprio valor. Porque pessoas respeitadas não são aquelas que nunca buscam reconhecimento. São aquelas que não precisam dele para se sentirem inteiras. E essa diferença começa dentro da mente, no momento em que alguém deixa de lutar contra a própria insegurança e passa a compreender de onde ela realmente veio. Mas ainda existe uma última peça desse comportamento que explica por que algumas pessoas entram em qualquer ambiente e transmitem uma presença forte sem dizer quase nada. Essa característica está relacionada à forma como elas lidam com a própria identidade. O momento em que você começa a observar esses padrões em vez de simplesmente reagir no automático, algo dentro da sua mente começa a mudar naturalmente. Não porque você passa a controlar todas as suas emoções ou porque nunca mais vai sentir necessidade de aprovação. E isso faz parte da experiência humana. A diferença está em perceber quando uma atitude nasce de uma escolha verdadeira ou quando ela surge apenas do medo de não ser aceito. Muitas pessoas passam anos tentando mudar a forma como são vistas pelos outros, mas poucas param para analisar a forma como elas mesmas estão se enxergando. Às vezes, o esforço para impressionar não vem de arrogância, mas de uma tentativa silenciosa de esconder inseguranças. É uma forma de proteção que a mente cria para evitar sentir novamente aquela sensação de ser ignorado, rejeitado ou considerado insuficiente. Quando você começa a perceber esse padrão, situações comuns do dia a dia ganham um novo significado. Uma crítica deixa de parecer uma ameaça contra sua identidade. Uma conversa onde alguém discorda de você deixa de ser uma disputa que precisa ser vencida. Um momento em que outra pessoa recebe atenção deixa de parecer uma prova de que você está sendo deixado de lado. Essa mudança de percepção é poderosa porque tira você do modo automático. Em vez de pensar como eu faço para que gostem de mim, surge uma pergunta mais madura. Eu estou agindo de acordo com quem eu realmente sou? Essa troca parece pequena, mas muda completamente a forma como alguém se posiciona nas relações. Pessoas que transmitem respeito geralmente não chegaram nesse ponto porque descobriram uma técnica secreta ou porque deixaram de se importar com os outros. Elas simplesmente desenvolveram uma relação diferente com a própria identidade. Elas entendem que podem ser admiradas sem precisar performar o tempo todo, podem ser valorizadas sem tentar convencer todos ao redor e podem ocupar espaços sem pedir permissão emocional para existir. Isso não significa abandonar objetivos, parar de evoluir ou nunca querer causar uma boa impressão. Significa apenas deixar de colocar todo o seu valor nas mãos da opinião externa. A verdadeira segurança aparece quando a pessoa consegue ouvir elogios sem depender deles e lidar com críticas sem permitir que elas definam quem ela é. No final, a maior mudança não acontece quando todos começam a respeitar você. Ela acontece quando você deixa de viver tentando conquistar esse respeito a qualquer custo. Porque quando a necessidade de provar diminui, algo curioso acontece. Sua presença fica mais leve, suas relações ficam mais naturais e as pessoas começam a perceber uma confiança que não precisa ser anunciada. É nesse ponto que a mente deixa de buscar aprovação constantemente e começa, finalmente, a construir uma forma mais autêntica de se relacionar com o mundo. Existe uma razão pela qual muitas pessoas continuam repetindo os mesmos padrões emocionais, tomando decisões que não entendem completamente e vivendo ciclos que parecem difíceis de romper.
Muitas vezes, o problema não está apenas no que acontece ao nosso redor, mas naquilo que acontece dentro da nossa própria mente e que permanece invisível no dia a dia. Se você sente que reage de formas que nem sempre consegue explicar, carrega emoções antigas, enfrenta conflitos internos ou percebe que existe uma parte da sua personalidade que ainda não compreende totalmente, existe material criado para ajudar você nessa jornada de autoconhecimento. O Bom Dia Café, Ponto com Terapia foi desenvolvido para aproximar conceitos profundos da mente humana de uma forma prática, acessível e reflexiva. O conteúdo conecta ideias da psicoterapia, psicanálise e filosofia, trazendo temas como inconsciente coletivo, arquétipos, sombra, persona, sonhos e símbolos, além de reflexões inspiradas em grandes estudos sobre comportamento humano e desenvolvimento interior. A proposta não é entregar respostas prontas ou soluções superficiais. É oferecer ferramentas para você enxergar melhor seus pensamentos, compreender suas emoções e identificar padrões que influenciam sua forma de agir, se relacionar e enxergar a própria vida. Muitas mudanças começam quando conseguimos entender aquilo que antes parecia confuso dentro de nós. Quando você conhece melhor sua mente, passa a perceber escolhas, sentimentos e comportamentos com mais clareza. O acesso ao Bom Dia Café, Ponto com Terapia, está disponível no link do comentário fixado. Continue acompanhando o vídeo, porque compreender como a mente funciona pode transformar completamente a forma como você interpreta suas próprias experiências. Talvez a parte mais interessante sobre a mente humana seja perceber que muitas coisas que fazemos diariamente não começam no momento presente. Elas são construídas por experiências, emoções, interpretações e histórias que carregamos ao longo da vida. Muitas vezes, acreditamos que estamos apenas tentando ser aceitos, tentando agradar ou tentando mostrar nosso valor, mas por trás dessas atitudes existe uma parte da nossa mente buscando segurança e tentando evitar antigas sensações que um dia foram difíceis de enfrentar. Quando entendemos esses padrões, algo muda na forma como enxergamos a nós mesmos. A necessidade de impressionar deixa de ser apenas um comportamento estranho ou uma característica da personalidade e passa a ser vista como uma mensagem interna que revela algo sobre nossas emoções, nossas inseguranças e a maneira como aprendemos a nos relacionar com o mundo. No fim, o respeito que buscamos fora muitas vezes está relacionado à forma como nos posicionamos dentro da nossa própria mente. Pessoas que transmitem presença não são aquelas que nunca sentem medo, dúvida ou insegurança. São pessoas que aprenderam a não deixar que esses sentimentos definam completamente quem elas são. A mente humana é cheia de camadas. Existem comportamentos que parecem simples, mas carregam histórias profundas por trás. E talvez uma das maiores descobertas sobre nós mesmos seja perceber que, muitas vezes, não estamos tentando impressionar o mundo, estamos tentando provar algo para uma versão antiga de nós mesmos. E quando essa percepção acontece, a maneira como enxergamos nossas escolhas, nossos relacionamentos e nossa própria identidade começa a ganhar um novo significado. Porque entender a própria mente não muda apenas aquilo que sentimos. Muda a forma como interpretamos tudo aquilo que vivemos. Se você chegou até aqui, significa que esse conteúdo fez sentido para você e que existe uma vontade real de compreender melhor a sua própria mente. Se esse vídeo trouxe alguma reflexão importante, deixe o seu like, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdo sobre psicologia, comportamento humano e emoções. Também se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos e continue essa jornada de autoconhecimento com a gente. Quero saber sua opinião. Em algum momento da sua vida, você já sentiu que precisava impressionar as pessoas para ser valorizado? Escreva nos comentários a palavra presença se você chegou até o final. E não pare por aqui. Assista ao vídeo que apareceu no card, porque ele complementa essa reflexão e pode ajudar você a entender ainda mais sobre os padrões da mente humana. Além disso, confira a playlist do canal para continuar explorando outros comportamentos, emoções e características psicológicas que influenciam sua vida todos os dias. Obrigado por acompanhar até o fim. Nos vemos no próximo vídeo.